Olá, boa tarde. Tarde de segunda-feira, 2 de setembro de 2024, 35 graus em Ribeirão Preto, uma tarde ensolarada, muito quente. A sensação térmica é bem próxima dos 40 aí, né? 38, 39 graus. E vai subir um pouquinho mais porque a máxima hoje vai ser de 37 graus segundo os termômetros, tá? A possibilidade de chuva de 0%. A umidade relativa do ar está em 13% e a amplitude térmica, a diferença entre a máxima temperatura e a mínima é de 22 graus, porque hoje à tarde nós vamos ter 37 graus e tivemos logo pela manhã 15 graus. Então a diferença entre uma e outra, 22 graus. É muita diferença, por isso que está todo mundo aí com problema respiratório, pigarro na garganta, muita tosse, muita gripe, muito resfriado, muito problema de gente que está com problema pulmonar, né? Bronquite, asma, sinusite, renite e todos os ites que podem existir. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Você não faça queimadas em Ribeirão Preto, tá? Tá todo mundo de olho, querendo pegar alguém que está colocando fogo nos terrenos baldios, nesses talhões de cana, lugares onde tem capim seco. Não coloque fogo. Você vai ser multado. Isso é um crime ambiental grave e as pessoas estão sendo punidas no rigor da lei, tá ok? Vou pedir para vocês não mandarem mais mensagens nesse momento para que eu possa fazer aqui a live com vocês numa boa, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma coisa, espere um pouquinho aí, que mais para frente a gente vai falando aí juntos, né? A gente vai falando e aí dá certinho. Senão fica fazendo barulho aqui e eu não consigo fazer a live com vocês. Então, passando daqui nesta tarde para poder falar com vocês de três coisinhas. Três. Ó, primeiro é escorpião. Você sabe o que é escorpião? Esse bichinho aí, ó. Esse bicho aí. Ele tem causado grandes problemas pelas pessoas, aqueles que têm em casa muito entulho, resto de construção civil, resto de madeira, saco de lixa, tranqueirada aí no fundo de casa. Limpa o fundo da sua casa aí, viu, irmão? Ajuda aí. Se você está em condições, ajuda aí, dá uma limpada aí que você evita de ter contato com esse escorpião. O escorpião, se ele te picar, os sintomas não são bacanas não, tá? Se você tiver alguma comorbidade, se você já tiver alguma doença pré-existente, você vai sofrer com os sintomas desse bichinho aí. Outra coisa é esse mosquito aqui, ó, mosquito Aedes aegypti. A fêmea desse mosquito, ela pode causar a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue, na sua pior forma, pode te matar, tá? Pode matar. Então, estou falando isso todos os dias aqui. Parece que eu tive notícias aí de uma pessoa que é bem instruída e que a casa dela estava com probleminha, né? E o pessoal da saúde foi lá para poder dar uma olhada e achou focos de dengue na casa dela. E era coisa que ela podia ter tirado. Se você tem aqueles pratinhos em volta do vaso de planta aí, tira esses pratinhos daí, coloca um pouquinho de areia aí, né? E evita ter água parada. Ajuda aí, dá para poder ajudar? É, tem gente que vive, parece no mundo da lua, né? A gente tá falando e não se toca. Outra coisa não é fazer exercício entre 10 e 16 horas. Não fazer, tá? Olha aí como é que tá a umidade relativa do ar. Tá baixa. Se você for fazer, você vai ter uma insolação, você vai ter uma desidratação e vai causar grandes problemas para você. E depois você vai reclamar do sistema de saúde que não está atendendo. Ai, que essas enfermeiras... Não, é porque está sobrecarregado e não tem jeito mesmo. Se todo mundo começar a desobedecer e não cumprir as regrinhas, não vai ter jeito. Dengue, zika, chikungunya e problema respiratório, que esse não tem como fugir, né? É tempo seco, é tempo de problemas, mas você que pode evitar, coloque aí na sua casa uma toalha no seu quarto, uma bacia com água, umedeça o ambiente quando você for dormir, ajuda também, né? Vai fazendo aí algumas coisas para poder melhorar. Toma bastante água, para que não tenha uma desidratação. Evite fazer exercício ao ar livre, no sol, durante 2 horas da tarde. Ah, por favor, né? Ajuda aí. Então tá bom, ó. Outra coisa aqui é que nós estamos correndo contra o tempo com aquela situação de você falar de eleição, sabe? Então nós estamos orando, estamos todos orando pela eleição. O primeiro turno da eleição
se na sua cidade vai ter ou não, no seu estado, eu creio que para todo mundo aí, para todas as cidades, né? Não é estado não, para todas as cidades, e não tem diferença de um estado para o outro, tá? É tudo igual. Então, se você está aí numa cidade onde tem a possibilidade de ter segundo turno, me parece que acima de uma certa quantidade de eleitores pode ter o segundo turno, dependendo só um turno. Então, se você está aí numa cidade que pode ter segundo turno, fique de olho aí, porque o primeiro turno é no dia 6 de outubro, tá? Primeiro domingo aí de outubro vai ser a eleição desse ano. Prefeitos e vereadores. E aí você precisa estar orando para que nós possamos escolher os melhores, para que esses melhores possam fazer o melhor pela nossa cidade e, consequentemente, se a nossa cidade estiver bem, o Estado vai estar bem, o Brasil vai estar bem. Beleza? Dado esses recados, nós continuamos orando por aqueles que estão ali no Rio Grande do Sul, né? E continuamos orando pelaquela família ou por aquelas famílias que foram enlutadas naquele acidente do avião da Voe Paz, né? Da Passaredo. Então, vamos continuar orando. Tem muita gente sofrendo ainda, tem pessoas que não se recuperaram totalmente, tem outros que nem vão se recuperar. Que a tristeza é tão grande, a decepção é tão grande, que elas não se dão o direito de virar a página. Já foi, aconteceu, não tem como fazer, é doído, é tempo de choro, é tempo de lágrima, mas não pode ficar vivendo nesse tempo, tá? Então vamos orar por eles para que Deus coloque as suas mãos sobre a vida de cada um deles. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é que essas pessoas que vão ser eleitas, elas precisam cumprir isso daqui. Vê, eu vou colocar o versículo aqui, você vê se essa que você vai escolher vai fazer isso. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Isso não quer dizer que você vai lá e vai assumir a cadeira da magistratura, nada disso. Mas que você julgue corretamente. Você precisa, quando acontecer de alguém falar alguma coisa, você julgar essas palavras, ponderar essas palavras, para que você não cometa injustiça. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Provérbios 31, 8 e 9. Então, fale a favor daqueles que não podem se defender. Esse que você vai escolher, ele fala a favor de você. Ele protege os direitos dos desamparados. Ele fala como se fosse um juiz justo. Ele protege os direitos dos pobres e dos necessitados. É esse. Escolhe esse. Porque esse vai fazer com que você tenha paz na sua cidade. Esse vai trabalhar para que a paz reine na sua cidade. Entendeu? Agora, se não encaixa em nenhuma dessas situações aí, fuja deles. Eles são muito bons em prometerem em tempo de campanha. Foge desse povo, corre deles, porque eles estão aí e eles são profissionais em iludir, ludibriar o eleitor. Tá bom? Fica dado o recado. Para você que é de Ribeirão Preto, aceita um conselho? Troca tudo. Não vota em nenhum desses que já estão aí. Escolhe outros. Escolhe novos. Para quê? Para que nós tenhamos uma cidade diferente. Existem pessoas que vivem fazendo a mesma conta o dia inteirinho, pensando que no final do dia a conta vai mudar. É 4 mais 4, aí está pensando que vai virar 9. Não é 8. 4 mais 4, não. É 8, meu filho. Não adianta. Não fica enredado por essa situação de que você vai eleger os mesmos e eles vão mudar. Eles não vão mudar. Eles estão aí. Tem um aí que fala assim, até de tradição. A tradição pode ser pro pai dele, né? Mas ele não. Ele não foi um bom vereador até agora e eu não aconselho, tá? O prefeito nosso mesmo, não é? É um caso que às vezes as pessoas falam assim, mas mudaram-se os tempos, os problemas enfrentados é de uma cidade diferenciada, mas o dinheiro também que se entra é de uma cidade diferenciada, tá? E se você não tem capacidade para exercer um cargo público, não se coloca à disposição, vai fazer outra coisa, vai cuidar de outra coisa. Tá? Por quê? Porque se você estiver lá ocupando o lugar de alguém que está preparado para poder fazer,
chega um momento em que as pessoas não vão mais confiar, como já não estão confiando. Antes era só os políticos, agora é até a justiça. Estamos vendo uma crise na justiça brasileira, tá? Que ela não fala e não se levanta, não põe a voz para defender os direitos dos desamparados. Não faz. Ela não levanta a voz, a justiça não tem levantado a voz para ser justa. Uhum. Mas essa justiça acima, aquela top lá, sabe? Aquela que deveria só se manifestar nos autos, no finalmente, quando ela fosse insultada, quando ela fosse como chamada para poder dar explicações. Então preste atenção, cuidado com essa gente, tá bom? Cuidado com essa gente. Eles podem colocar você 4 anos debaixo de um jugo que não é bacana, tá bom? Dados esses recados, fica aqui para você, então, para você falar em favor daqueles que não podem se defender e proteger os direitos daqueles que estão desamparados, tá? E você fala como se fosse um juiz justo e proteja os direitos dos pobres e necessitados. Faça isso. E se esses que você está elegendo vão fazer isso também, continue. Esse ou essa é a pessoa para se colocar lá no parlamento ou lá na cadeira da prefeitura, no executivo, tá bom? Então, dados esses recados, eu vou colocar aqui uma relação de pessoas que eu estou orando, tá? Eu gostaria que você orasse pelas suas aí. Você deve ter uma pessoa, alguém que te pediu oração nesses dias e está precisando de oração. Essas aqui são as que eu tenho contato e que eu estou orando, tá bom? Então, você pode falar aí a respeito da sua cidade, das suas coisas, dos que estão acontecendo aí na sua cidade, na sua região, mas abra o teu olho e fique esperto com aqueles que nesse momento aparecem para dizer que sabem tudo o que a gente está precisando, tá bom? E você que está aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida nesta tarde, está fazendo a melhor escolha que você poderia fazer, tá? Se você ainda não se decidiu, decida por Jesus Cristo hoje. Ele está de braços abertos te esperando, tá? Morreu na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. E não existe outra oportunidade. É essa. Enquanto você viver, essa é a oportunidade. Depois, quando você morrer, não tem mais, tá? Encerra-se ali, na morte, a oportunidade que você tem de aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Tá bom? Tá dado o recado? Você entendeu a respeito de Jesus? Isso. Não existe. Não existe reencarnação e não existe purgatório. Não vai ter uma segunda oportunidade. Tá bom? Não teremos uma segunda oportunidade. Se tem que fazer alguma coisa, faça agora. Faça em vida. Reconheça que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida agora. Não deixe para depois, tá bom? Dados os recados, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão no Rio Grande do Sul. O Senhor já está com as suas mãos estendidas sobre aquele estado, sobre aquelas pessoas, e eu sei que o Senhor está fazendo em conformidade com a necessidade de cada um deles. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Oramos pela dona Neia e o senhor Fernando, pela dona Maria José e o Emerson, oramos pela avó Hilda e a sua família, pela avó Tereza, pela Luzinete, oramos pelo Eduardo ali em Piracicaba, que está na UTI ainda, oramos pela dona Neuza, que é mãe da Sandra, avó do Pedro, oramos por essa família, que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida deles, oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oramos pelo Yuri, que o Senhor estenda suas mãos sobre a vida do Yuri neste exato momento. Oramos pela Isabela e toda a sua família. Oramos pelo Ronaldo e a sua família também. Oramos por aqueles que estão encarcerados, aqueles que nesse momento estão hospitalizados, internados, dependendo de uma cirurgia, dependendo de uma intervenção cirúrgica, de um procedimento cirúrgico. Que o Senhor dê graça a cada um dos médicos, aqueles que vão fazer essa cirurgia, que o Senhor dê graça a cada um deles e abençoe, adestrando a mão de cada um deles. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que continue com as suas mãos estendidas sobre aqueles que estão estudando, aqueles que nesse momento já estão descansando do período da manhã,
das escolas, aqueles que dão aula, por toda a estrutura hospitalar e por toda a estrutura escolar. Nós oramos por todos eles. Abençoamos a vida de cada um daqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão encarcerados. Que o Senhor vá de encontro a esses homens e mulheres que estão presos, aonde quer que estejam nesse momento. Abençoamos a vida de cada uma dessas pessoas e te pedimos, em nome de Jesus, cuida deles e dê graça a cada um deles. Abra as portas do emprego nesse mês de setembro para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão nesse momento no alcoolismo, aqueles que estão como andarilhos, oprimidos, opressos, aqueles que estão sob possessão, que o Senhor dê graça a cada um deles, minutos de lucidez para que possam se arrepender dos seus maus caminhos e fazer o melhor para as suas vidas, que é aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, assim como essas pessoas estão fazendo nesta tarde de segunda-feira, 2 de setembro, marcando uma vida nova daqui para frente em 2024. Que 2 de setembro de 2024 seja uma vida nova para todos esses que estão nesse momento aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e pedindo perdão dos seus pecados. Aceite-os como filhas e filhos queridos que são, e o Senhor abençoe a cada um deles em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Nós voltamos no final da tarde, se o Senhor assim permitir. Fique em paz, fique com Deus e cuide-se, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Até mais.